É ruim, né? A gente parece que tava de férias, teve feriadinho, né? E vai ter outro dia, acho que dia 15, né? Vai dar uma segunda-feira. Mas é bom também o feriadinho para passear, para ficar em casa. Agora já estamos podendo começar a voltar a passear. Isso é muito bom. Turma, roteiro de hoje, aula CSS2, que a gente vai falar de especificidade de seletores, uma propriedade CSS muito importante que chama display, e falar sobre um conjunto de propriedades relacionadas a posicionamento. Depois da aula CSS2, a gente tem a aula de quarta-feira, que eu interrompo a gravação dessa. Quem puder e quiser continuar, continua. Eu gravo a aula de quarta-feira, né, os slides, né, para vocês poderem assistir antes de fazer a prática. A prática vai ser do blog Assombrado. E antes de eu começar a falar da aula CSS2, eu só queria fazer alguns comentários sobre as correções, tá? As duas primeiras atividades que vocês fizeram, exceto o TP0, foram da plantas carnívoras, depois teve das abelhas, né? Plantas carnívoras e abelhas. E aí agora vocês devem, né? Vocês ainda têm até amanhã para entregar a do EduKids, que é sobre animação, transição e tal, que né, me parece ser uma atividade bem mais rapidinha do que as outras. Mas eu espero muito que vocês façam. E até então eu tenho conseguido corrigir 100% das atividades olhando linha por linha de código que vocês estão fazendo. Vocês devem ter recebido aí uma porrada de e-mail, notificação do GitHub e tal. Aí algumas coisas que eu quero comentar sobre isso. Eu preciso que vocês façam aquele processo que a gente combinou desde a primeira aula da plantas carnívoras, que é fazer o fork do repositório, clona o seu fork para o seu computador, trabalha nele, faz add, commit, push do seu fork e entrega o link. Eu diria que 90% das entregas estão certinhas, mas tem algumas que criou o repositório do zero, foi lá e copiou uns arquivos. Por que que eu preciso que vocês façam assim? Por causa da correção, tá? Eu preciso que vocês façam isso por causa da correção, porque senão é muito difícil. Imagina, são, sei lá, umas 15 atividades práticas ao longo do semestre e eu vou olhar linha por linha de tudo. É muita coisa, né? Então, o quanto vocês puderem seguir as coisas para me ajudar, né, vai ser ótimo. E também vai chegar o momento do semestre que fica apertado para vocês, fica apertado para os professores também, que eu não vou dar conta mais de corrigir olhando linha por linha. Mas aí o que que eu faço? Eu vejo, eu escolho, tipo assim, beleza, vou pegar uns 20% aqui dos alunos dessa atividade prática e eu vou corrigir linha por linha. Os outros 80% eu vou ver como é que tá, se está funcionando, se está tudo certinho, sem olhar o código. E aí eu falo, beleza, só, né, sem fazer isso aqui, né, sem olhar o código, eu consigo ver, beleza, fez a atividade 1, atividade 2, atividade 3 e tal. Então é isso. Mas aí é claro que esses 20% que eu olhei linha por linha, eu não vou olhar na atividade seguinte, eu olho os próximos. E aí eu fico fazendo isso. Tá? Outra coisa, deixa eu ver. Sim, uma questão que eu achei bem legal. Na atividade das abelhas, que foi a mais recente que eu corrigi, teve uma questão muito legal que a gente tratou disso, acho que só no enunciado, basicamente, e que era tipo assim, você escrever um atributo alt para as imagens que seja um bom, né, atributo alt. Lembrando que o atributo alt vem de texto alternativo e ele é um texto que deve descrever o que a imagem está mostrando. Especialmente importante para pessoas cegas que acessam a web usando um user agent ou então uma extensão do navegador que chama leitor de tela. E aí, na hora que ele acha uma imagem, ele lê o texto alternativo em voz alta. E aí, quais são as diretrizes, tá, para a gente poder fazer isso? Eu, durante muitos anos, segui uma diretriz errada. E eu vi alguns de vocês fazendo a mesma coisa. E né, foi recentemente que eu pensei, nossa, isso aqui não está certo. Que é o seguinte, sei lá, digamos que você está criando um atributo alt para a abelha rainha. Aí eu vou compartilhar minha tela aqui.
Será que eu tenho aqui as imagens da abelha? Cefet Web, não, Cefet Front. Ah, lá aqui eu vou ter. Isso, eu acho. Legal. Tá. Ou então, deixa eu ver. Essa é a abelha rainha, zangão, operária. Tá, vamos para a abelha rainha. O que seria aqui uma descrição possível para o atributo alt? Vou colocar aqui, ó. Imagem de uma abelha rainha. Essa é uma descrição possível? Sim. Válida? Sim. A melhor possível? Talvez não. Uma outra descrição possível, né, para o alt dela. Você poderia, sei lá, pegar algumas informações que você capta aqui do texto, e é isso que eu fazia, mas está errado, tá? Que é tipo assim, beleza, foto de uma abelha rainha que é criada num alvéolo modificado e é a única fêmea fértil da colmeia. Você poderia escrever esse texto alt. Tá certo? Você não tá... Tipo assim, tá certo, é válido, é. Só que você não deve colocar no texto alternativo da imagem algo que não está na imagem. Entendem? Então, essa informação de que ela é a única fêmea fértil da colmeia é uma informação real, mas ela não está na foto. Pensa que você tem que colocar, você tem que descrever o que uma pessoa estaria vendo. Então, o que seria, né, uma descrição legal aqui, tá? Sei lá, não dá para falar se é uma foto ou se é uma imagem. Eu vou colocar que é uma ilustração. Então, eu escreveria assim, ó, ilustração de uma abelha, né, eu não sei se precisa falar de duas asas e seis patas, porque isso é né, basicamente todo inseto. Mas ilustração de uma abelha que tem um abdômen bem protuberante, né, com a bundinha bem grande, listrado de amarelo e preto. E aí, se você quiser trazer alguma coisa de fora, considerando o contexto, você traria algo que compararia, talvez, essa imagem da abelha rainha com a da operária, por exemplo. Você poderia falar que é maior. Mas, sinceramente, vamos ver aqui a operária. Ó. Ela é um pouco maior do que a operária. Então, você poderia colocar... Né, você pode colocar mais de uma frase também. É claro que você não precisa escrever um parágrafo inteiro. Tá? Mas você pode colocar mais de uma frase. Então você poderia colocar ponto final e falar, comparativamente com a abelha operária, a abelha rainha, né, está maior. Alguma coisa, né, nesse sentido assim. Mas é isso, adorei que vocês escreveram e a grande maioria estava muito bacana. E mesmo esses que tipo assim, escreveram coisas a mais, não está errado não, tá? Só que tem formas melhores, né? A gente tem diretrizes para poder fazer isso da melhor forma possível. Legal, então hoje é CSS2 e lembrando, me interrompam sempre que puderem e quiserem. Coutinho, além disso, eu acabei pegando parte do texto, eu acho, mas se você pega parte do texto, o leitor vai ler informações duas vezes, né? Repetidas. Exatamente, exatamente. E aí fica chato, né? Mas assim, de toda forma, Marcelo, é muito melhor a gente cometer esse erro para mais do que para menos, né? No sentido de não ter um atributo alt, ou ter um atributo alt que fala tipo assim, foto de uma abelha, né? Então, né, é legal pecar. Se for para né, ficar na dúvida, coloque mais. Mas sim, tem essa questão mesmo. Legal, então vamos lá, gente. CSS parte 2. Primeiro tópico, especificidade de seletores. Depois, essa propriedade display. Depois, um outro conjunto de propriedades CSS que permite a gente posicionar as coisas no lugar que a gente quer. Lembrando aqui da nossa última aula, que no caso aqui não foi a de transformações e animações, não, tá? Essa aqui é a aula da semana anterior, a que a gente não teve o feriado. A gente viu nessa aula, que foi a CSS1, que a gente podia criar diversos tipos de seletores. Seletor é aquele pedacinho da regra que especifica a quais elementos HTML da página aquela regra vai se aplicar. E aí tem o seletor de tag, depois a gente viu o seletor de ID, depois o seletor de classe. Alguém tem dúvidas sobre esses três seletores? Se tiver, manda aí.
Depois desses três, a gente viu o seletor de descendente e de filho direto. Então, nesse caso aqui, ó, o seletor de descendente, quem que eu estou selecionando? O parágrafo ou o strong? Eu sempre começo a ler da direita para a esquerda, então eu estou selecionando strongs. Mas é qualquer strong? Não. Ele tem que ser descendente de um parágrafo. Ou seja, filho, neto, bisneto, tataraneto e por aí vai. Não é qualquer strong. Tem essa condição aqui, vamos chamar dessa forma. E o filho direto, você coloca o sinalzinho de maior. Também vimos o seletor de atributo, que você coloca entre colchetes o nome de um atributo. Na verdade, uma expressão envolvendo um atributo. Porque aí a gente tem algumas variações, né? Se eu colocar esse seletor aqui, eu estou querendo pegar todas as imagens que possuam algum atributo alt. Mas eu posso falar, não, eu quero as imagens que tenham um atributo alt que comece com a palavra tal, ou que termine do jeito tal, né? Aqui no caso, ó, hiperlinks, cujo atributo href termine com ponto .html. A gente também viu seletores de estado ou de pseudoclasse, que a gente vai ver usando essa nomenclatura mais para frente, né? Aqui no caso de para hiperlinks, né? :link, :visited, :hover, :active. Vimos também o seletor de negação, né? Se você quiser, isso aqui foi um exercício das abelhas. Eu quero selecionar as imagens, mas não qualquer imagem. Eu estou colocando um exceto aqui. Exceto o quê? Exceto aquelas que possuam atributo alt. Perdão, eu quero as imagens que não possuam atributo alt. Tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Legal, então o que a gente vai ver hoje aqui? Primeiro tópico, especificidade de seletores. Então, vamos ver o seguinte. Quando que isso aqui é importante? Isso aqui, gente, é um conhecimento que a gente não adquire nem na marra. Tá? O que eu chamo na marra é tipo assim, você vai trabalhar com web. A menos que você se interesse por como as coisas funcionam, né, dificilmente você vai se deparar com isso aqui. Só que isso aqui vale ouro, isso aqui diferencia programadores web. Então vamos ver esse lance. É importante quando você tem mais de uma regra definindo uma certa propriedade para o mesmo elemento. Olha esse caso aqui, ó. A gente tem um H4 e a gente tem duas regras que especificam a mesma propriedade para esse H4 aqui, por exemplo. Essas duas regras vão se aplicar. Pergunto, qual que é a cor que esse texto vai ser escrito? Preto ou branco? O que vocês acham? Acho que é branco. Branco, eu também acho que é branco. Tá? E eu imagino que o argumento que vocês devem ter aí é que, beleza, foi definido depois. E é exatamente isso. As duas se aplicam, mas essa aqui, como ela veio depois, ela venceu. Agora o mais difícil, quero ver, ó. A gente tem o seguinte. Eu tenho, de novo, 3 regras definindo a mesma propriedade, color, cor do texto. E eu tenho um H4, só que esse H4 ele tem um ID e ele tem uma classe. Cada uma dessas 3 regras está selecionando esse elemento, mas uma está selecionando todos os H4, a outra está selecionando quaisquer elementos que tenham essa classe, e no caso ele tem, e a outra está selecionando aquele elemento que tem o ID título. Lembrando que o ID tem que ser único. Você não pode ter 2 elementos com o mesmo ID. Qual que é a cor de Ford Prefect? Verde? Verde. Pensando verde também. Verde. Me fala aí qual que é a argumentação para ser verde. O ID é único, ele que tem mais específico. Exatamente, exatamente. De novo, gente, as 3 regras se aplicam, tá? Só que quem que vence nesse caso? Nesse caso aqui, aquela cujo seletor é mais específico. E não tem nada mais específico do que um ID, justamente porque você não pode ter 2 elementos com o mesmo.
E se eu não tivesse essa aqui, ó, excluir essa segunda regra, o que vocês acham que seria a cor do For Prefect? Excluir o ID. Vermelho. Vermelho. Vermelho, muito bem. Então, legal, ó, vocês já estão craquíssimos aí, ó. Então, essa aqui, no caso das três, é a menos específica, ela é a mais geral. Essa é a intermediária e essa aqui é a mais específica. Muito bem. Mas, professor, Sim, uma classe não pode se aplicar a tags diferentes, não? pode. Um H3. Então, como que ela é? Na minha cabeça não é mais específico assim, ou menos específico. Sim, 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 sim. Mais do que isso aqui, né? É. Sim. Ela é mais específica na medida que se você cria uma regra que estiliza todos os H4, todos os 100% deles vão estar com H4, sem que você faça mais nada. Agora, se você coloca todos os seus H4, você vai lá e coloca essa classe, meio que dá na mesma. Só que você teve que ir lá e colocar a classe. E no caso geral, você vai ter alguns AK4 que tem essa classe e outros que não. Esse lance de generalidade, sei lá, generalização ou de especificidade, ele não é necessariamente alinhado apenas à quantidade de elementos. Porque sim, você poderia ter 100 parágrafos e 100 imagens. E aí, se você coloca parágrafo e outro imagem, cada uma vai pegar 100. E se você cria uma regra que tem uma classe e todos os seus 200 elementos usam essa classe, beleza, você pode fazer isso sem problema. Mas você teve que ir lá e colocar essa classe em cada um dos 200. Um trabalho que você não teve para que a regra que estiliza parágrafos se aplicasse aos parágrafos, que se aplique a imagem se aplicasse a imagens. Então, assim, isso é só uma discussão filosófica aqui, tá? Mas eu entendo, sim, não é tão claro quanto é para o caso de ID, porque o ID ele tem que ser único, sim. Entendi, professor. Legal, então a ideia aqui é, quanto mais específico o seletor, maior a sua prioridade de se aplicar num elemento. E aí, quais são as regras gerais? Bom, a gente vai ver que cada seletor ele tem uma pontuação de especificidade, e é uma pontuação numérica mesmo, que a gente vai aprender a calcular, e não tem nada de complicado nela, é muito simples. Se a gente tem dois seletores que selecionam o mesmo elemento e definem a mesma propriedade, só que esses dois seletores têm pontuação diferente, ganha aquele que tem a maior pontuação, que foi o que a gente viu ali no caso do ID. Agora, se a gente tem dois seletores, selecionam o mesmo elemento, definem a mesma propriedade e eles têm a mesma pontuação, aí ganha o que foi declarado por último, que foi aquele primeiro exemplo que a gente viu do H4. Ó. Esses dois seletores têm a mesma pontuação. Então, qual que venceu? O que estava por último. Se você define estilo de maneira inline, que é por meio do atributo HTML style, isso tem mais prioridade do que você colocar num arquivo externo, que tem mais prioridade do que você colocar como CSS embutido, por meio da tag style, né? Essa tag style aqui. Ó. E por fim, né, para a gente olhar para os seletores, um ID vale mais do que classe, né, que vale mais do que atributo, que vale mais do que tag. Na verdade, classe e atributo vale a mesma quantidade. E a gente vai ver esses valores. Olha só que fácil. O algoritmo que é usado ele está especificado pela W3C, que é o consórcio de empresas, né, World Wide Web Consortium, que gere a especificação e evolução das linguagens da web. E é muito simples. Olha só esse caso aqui, ó. Esse seletor aqui, ó, gigantão, ó. Então, né, hashtag posts recente. Primeiro vamos ler ele, né? Quem que eu estou selecionando? Os H2. Começa da direita para a esquerda. Mas quais H2? Bom, eles têm que ser filhos direto de alguém. Pode ser uma div, pode ser um parágrafo, qualquer elemento HTML.
alguém que vai ter a classe post e a classe novidade. Mas qualquer um desses aqui, não. Tem que ser alguém que tenha essas duas classes que seja descendente de alguém que tenha esse ID. Malucaço, esse seletor aqui. Então, lemos o seletor. E qual que é a pontuação de especificidade dele? É 121. Por quê? Porque a gente vai pegar esse seletor e vai contar a quantidade de IDs que aparecem nele. Quantos IDs tem aqui? Só esse. Depois, então isso aqui vale 100, porque tem um ID. Depois eu vou contar o número de classe, de atributo e pseudoclasse no seletor. A gente vai ver direitinho o que é pseudoclasse mais para frente, tá? Mas entendam, né? Contar a quantidade de classe e atributo. Aqui não tem seletor de atributo, mas tem duas classes. Então, o meu B vale 2, e isso equivale a 20. Então, eu tenho 100 daqui com 20 daqui. E aqui eu vou entrar na casa das unidades, que é o meu C. Contar o número de tags e pseudo-elementos, que acho que a gente viu pseudo-elementos, ou veremos mais para frente, não me lembro agora, para ser sincero. Isso aqui está na casa da unidade. Então, seletor de tag, está aqui, ó. Então, isso aqui vale 1. Então, 100 mais 20 mais 1, 121. E aí, mais alguns exemplos. Ó. Aqui eu tenho um seletor que tem apenas uma tag. Então, só tem um. Aqui eu tenho uma classe. Aqui eu tenho, ou seja, 10. Né? Cada classe vale 10. Aqui eu tenho uma classe e uma tag. 11. Aqui eu tenho um ID. 100. Dois IDs. 200. Aqui eu tenho uma tag e um seletor de atributo. 11. Porque o atributo está na casa das dezenas. Aqui eu tenho uma tag e uma pseudoclasse. Isso aqui vai dar 11, porque a tag vale 1 e a pseudoclasse vale tanto quanto o atributo e a classe. Aqui eu tenho uma classe e um pseudo-elemento. Pseudo-elemento vale tanto quanto um seletor de tag, 11. E aqui, ó, aqui eu tenho todas as LIs que sejam descendentes de UL, 2. Todas as LIs que sejam filhos direta de UL, 2 também. Você não ignora aquele símbolozinho ali. E aqui eu tenho um seletor, que na verdade são dois seletores separados por vírgula. Então, H1 e H2. Aqui, né, a pontuação do primeiro é 1, a pontuação do segundo é 1 também. Pequeno desafio, vamos lá, de 15 segundos para vocês pensarem aí, ó. Aqui eu tenho um parágrafo, dentro dele um strong, dentro dele um EM. E aí, esses caras têm ID, classe e tudo mais, e eu tenho 3 regras. Para vocês não perderem tempo, eu já adianto. As 3 regras se aplicam para definir a cor desse texto aqui. As 3 se aplicam. Pergunto para vocês, qual que vai ser aquela que vai ganhar? Azul? Azul. Azul. Qual que é a pontuação de especificidade dela? 120. 120. Um ID vale 100, duas classes, 10 cada um, 20. Muito bem. Esse aqui também era 120. Só que esse está definido depois e tem a mesma pontuação que esse. Então, esse aqui venceu. E esse aqui, qual que é a pontuação? 30. 30. Beleza. Muito bem, gente. Pessoal, só uma dúvida sim. aqui. Não. Ali onde você colocou o rodapé e logo, pontuação 200. Nesse caso, é um elemento que tem o ID rodapé e o ID logo, não é? É o elemento que tem o ID logo que está dentro de alguém, que é descendente de alguém que tem um ID rodapé. Mas já que o ID é único, não necessariamente... Qual que é a utilidade dessa aplicação? Nenhuma. Ah, ok. Tá. Não precisaria, né? Você poderia colocar só logo. Mas por que ainda assim você pode se deparar com algo desse tipo? Pode acontecer. Por quê? Vamos evitar nós mesmos fazermos isso, mas você pode se deparar. Por causa do seguinte, você pega um projeto pronto não, que já existe, né? E está em constante manutenção evolutiva. E aí, o CSS dele está dividido em vários arquivos, cada página inclui um subconjunto desses arquivos, então é confuso. Vida real é isso, tá?
E aí, você pega e vai, né, chega para você a demanda de lá, beleza, você tem que chegar e aumentar a largura da logomarca. Qual que é o certo? Você achar o exato local onde ela está sendo definida a largura da logomarca. Mas aí você pega e muda. Você não achou esse exato local, você vai lá e cria uma nova regra apenas com hashtag logo. E vai lá e define largura 300 pixels. E o trem não funciona. Quando você inspeciona, você vê o seguinte, que já existe outra regra com hashtag logo, definindo a largura para 500 pixels. E essa outra regra venceu, porque o seletor dela e o seu seletor tiveram a mesma especificidade. E aí você pega e tem a não tão genial ideia de aumentar a especificidade da sua regra, do seu seletor. Aí você poderia fazer isso aqui, aí pronto. Agora a sua de 300 pixels, a sua regra, ela vai ser mais específica, ela vai ganhar independente da ordem que apareça. Mas não é uma boa ideia. Tem uma segunda ideia que também não é boa, que é o seguinte. Eu poderia chegar aqui, ó, nesse seletor que tem, né, teve só 30 aqui, ó. Eu poderia chegar aqui nesse green e escrever isso aqui, ó. Eu poderia escrever isso aqui, ó. Exclamação important. Quando eu faço isso, e isso é uma péssima ideia também, eu vou estar roubando. Eu vou falar, olha, não estou nem aí para especificidade. Esse cara aqui é como se você estivesse atribuindo 10 mil pontos para esse seletor aqui, ó, para essa propriedade em particular. Tá? Então, 10 mil pontos vai ganhar de 120, facinho. Por que que isso aqui também não é uma boa ideia, tá? Porque, beleza, você foi lá e fez isso. Aí, daqui 2 meses, um outro programador do time vai ter que fazer uma nova mudança na logomarca. E agora ele vai ter que lutar com a regra que estava definindo usando esse seletor e com a sua regra que está colocando um important. E digamos que ele também não está muito avisado de como funciona a especificidade e tal das coisas, vai lá e taca né, tipo assim, ele não vai ter nem mesmo esse recurso do important para ele, tá? Você já usou essa cartada antes, tá? Então vai virar uma guerra de tentar definir prioridade das coisas. Então então tipo assim, Coutinho, não posso usar important nunca. Minha resposta, quase nunca. Tem um caso ou outro em que faz sentido utilizar o important, mas na grande maioria dos casos que eu vi o uso de important foi porque as pessoas envolvidas não entendiam como funcionava a prioridade de aplicação das regras. Tá? Então, se for por isso, se for por desconhecimento ou por não tive tempo de fato achar exatamente onde que eu tinha que alterar, então é um péssimo uso de important. Quando que seria um bom uso, tá? Só para a gente não ficar aqui igual o professor de PC1, que é tipo assim, gente, nunca usem GoTo, né, uns recursos antigos da linguagem, mas né, dificilmente explicava por quê. Quando que seria um bom uso? Deixa eu abrir a ferramenta aqui só para eu poder escrever aqui para vocês, ó. Se eu for criar, deixa eu aumentar aqui. Se eu for criar uma regra que é tipo assim, ó, por algum motivo, tá? Eu vou ter uma regra que vai estilizar uma classe que é tipo assim, ó, sei lá, uma classe que chama spoiler. Spoiler. Que é tipo assim, é um site de filme. E aí tem certos parágrafos, sei lá, ou certas divs que você coloca a classe spoiler e você não quer que ela apareça. Então você vai lá e vai colocar um display none. E essa propriedade display a gente vai ver, né, ainda, tá? Mas isso aqui vai fazer com que esse elemento não apareça. E aí, você tem algum parágrafo seu lá que tem um ID, um parágrafo, ó, parágrafo destacado. E aí você está falando que ele tem um display de flex. Display flex. Por quê? É a forma, né, que ele precisa dessa propriedade com esse valor. Quando você coloca essa propriedade com valor known, o elemento fica invisível. Tá?
E aí, se você vai lá e coloca essa classe nesse parágrafo, ela vai perder. Por quê? Isso aqui é 10, isso aqui é 100, tá? Então, nesse caso, de você quer, olha, não quero nem saber esse lance de especificidade de seletor. Se tiver a classe spoiler, acabou, tá? Ela tem que vencer. Aí você faz isso aqui. Então, esse é um uso válido. Mas não tem muitos outros, não. Ah, sim. Deu para entender agora. Eu só tava mesmo encucado, tipo, como que funciona dois IDs diferentes? Ah, entendi. Sim, não faz muito sentido, não. Mas, de novo, né, encontra-se por aí. E aí aqui tem um algoritmozinho que, né, aquele algoritmo lá implementado, tá? Só, queria testar aqui para ver, para eu ter certeza. Então, de novo, ó, vale 100 os IDs, vale 10 classe, atributo e pseudoclasse, e vale uma unidade elementos e pseudoelementos. Muito bem. Segundo tópico, a propriedade display. E essa propriedade, gente, ela é muito importante e ela possui uma porrada de valor diferente. Vejamos. Olha só. Ela define o tipo de visualização de um elemento e também como que ela se comporta no fluxo da página. Os valores mais comuns dela são block inline. Lembra que a gente falou? Parágrafo é um elemento block. Um hiperlink é um elemento inline, um strong é um elemento inline. Isso quer dizer que, por padrão, a propriedade display do parágrafo tem o valor block. E a propriedade display de um hiperlink tem o valor inline. Também existe o display known, que é o que a gente acabou de falar. O elemento não é visualizável, ele não tem renderização, ele sequer ocupa espaço. É como se aquele elemento sumisse, né, da página. Ele está lá na árvore de elementos da página, mas ele não aparece nem ocupa espaço. E a gente tem o meio do caminho entre o block e o inline, que é o inline block. A gente vai ver já já. Você poderia muito bem fazer isso aqui, ó, é válido, tá? Não é inteligente, mas é válido. Você poderia chegar e falar que as suas divs elas são inline, os seus spam passaram a ser block. Você pode fazer isso. Uma outra coisa, né? Sei lá, eu quero que todo hiperlink que contém uma palavra seja removido do fluxo, se quer ocupe espaço. Pode fazer isso também. E o tal do inline block, então? Ele une a capacidade que o elemento block nos dá de definir largura e altura. Se você definir largura e altura de um elemento inline, ele caga para você. O elemento inline, ele só tem o tamanho necessário. Ele não tem mais nem menos. Tá? Vocês podem testar fazer isso. Pega um hiperlink e fala assim, ó, a largura desse hiperlink é 800 pixels. Ele vai ignorar. Ele vai ter a largura suficiente para mostrar o que está no seu conteúdo, né? Entre o A e o /A. Só. Então, o inline block, ele une essa possibilidade de definir dimensão de um elemento block e a possibilidade de ter um fluxo lateral e não de cima para baixo dos inline. Então, vamos ver esse exemplo. Ó, eu tenho 3 divs, como se fossem 3 passos para eu começar a aprender, começar a programar para a web. Tá? Então, passo 1, instalar, aprender, programar. E aí eu tenho aqui a minha classe passo. Coloquei um inline block nela, né? Era uma div, que era block, mas agora ela é inline block. Defini largura e altura de 150 pixels. E aí eu consigo ter a possibilidade de definir, né, a largura e a altura e que elas sejam, né, dispostas uma ao lado da outra como os inline. São divs, né? Então divs por padrão são block. Então se eu deixasse, né, se eu não mudasse o valor de display, ficaria assim. Se eu, por outro lado, colocasse inline, ficaria assim. Elas estão em linha, sem quebra de linha. Só que o largura e altura de 150 foi ignorado. Então, inline block era o que eu queria neste caso. E tem o display known, que eu vou clicar já já. E aí vocês reparem, eu falei o seguinte,
que um elemento com display lone, ele não aparece e ele sequer ocupa espaço. Ele é removido do fluxo. Assim que eu clicar em none, pergunto, o que vai acontecer com esse parágrafo? Ele vai ficar nessa posição ou ele vai subir? Vai subir? Vai subir. Justamente porque o elemento está lá. Só que a visualização, o display dele é nenhum. Ele não tem visualização mais. Isso que significa display none. Se ele não tem visualização mais, para que eu vou, né, reservar um espaço para ele? Tá? Não vou. Então, ele é removido do fluxo. Deixa de ocupar espaço. Muito bem. Pessoal, então é só tipo um float, só que em vez de ficar por cima, fica por baixo, mais ou menos. Ele some. Ele some. Ele tem a mesma característica do float de ser removido do fluxo, né? Que é o fato de deixou de ocupar espaço. Mas o float tem outras coisas. E tem outros valores também para a propriedade display. Nós vimos esses 4. Tem um conjunto de valores, table, tracinho, alguma coisa. Na verdade tem o table e tem o table, tracinho, uma porrada de coisa. Eu não vou demorar aqui não, tá? Mas a ideia é, tipo assim, você pode fazer com que outros elementos, por exemplo, divs, sei lá, se comportem como se eles fossem uma tabela. Historicamente, isso aí teve motivo, teve o seu uso, mas raramente alguém usa isso hoje em dia. Então, de novo, não vou perder tempo com isso não. Por quê? Porque hoje em dia a gente prefere utilizar o flex, o display flex ou o display grid, que a gente vai ver. Olha só que interessante. Esses caras são recentões, tá? O flex eu diria que é lá para 2013 e o grid 2017. Isso é bem recente. Né, o flex nem tanto. Mas vamos lá então. Qual que é a ideia aqui, tá? Esse flex vem de flexível, né? E flexível no sentido que os elementos eles aumentam e diminuem de tamanho da maneira como a gente especificar. Mas a gente também pode entender esse flexível como ele sendo um conjunto de ferramentas que permite que nos dá bastante flexibilidade para poder fazer um layout interessante. Por muitos anos, eu diria que até antes de 2013, a gente tinha que fazer muita gambiarra para fazer layouts interessantes em CSS. O que eu estou chamando de layout? É você dispor, né, o geral ali da página. Sei lá, vai ter um menu principal em cima, uma barra lateral à esquerda, e aí aqui você coloca vários bloquinhos com os produtos, embaixo um rodapé. Tá? A gente tinha que fazer um monte de gambiarra para fazer isso. A gente utilizava float para poder fazer isso, e float não foi proposto para isso. Aí depois a gente passou a utilizar aquele display table lá, tá? Mas aí o pessoal falou, não, toma aqui o flex. E ele vai ser show e ele é maravilhoso. E além, tá, gente, desse valor flex para a propriedade display, tem um conjunto de outras propriedades que foram introduzidas junto, além do valor flex para display. Tem mais várias outras propriedades que a gente vai ver, tá? Então, por isso que eu chamei de um conjunto de ferramentas. A ideia de alguém que tem o elemento, que tem o display flex, a gente fala que ele está utilizando o flexbox, né, uma caixa flexível, é que esse próprio elemento, ele continua sendo um elemento block, ou ele passa a ser um elemento block. Ele se comporta como um block. Contudo, ele sendo flex, isso altera a forma como os filhos dele são dispostos. E aí os filhos vão ser dispostos numa linha, como uma linha, na verdade, ou seja, uma linha é horizontal, ou como uma coluna, na vertical. E aí existe o display flex e o display inline flex. De novo, o fato de ser flex altera como que os filhos são desenhados, sofrem layout, né, são posicionados. E aí a gente tem o flex, que aí o próprio elemento ele funciona como block,
E tem o inline flex, que a gente está querendo, né, definir os filhos como uma coluna ou como uma linha, mas esse elemento, né, em relação aos pais dele, ele é um elemento inline. E além desses dois valores, tem várias outras propriedades. Estou listando 3 aqui só para a gente começar. Primeiro, existe a propriedade flex direction, que, né, por padrão tem um valor de linha, ou seja, na horizontal. Mas você pode colocar coluna. Tem também linha invertida, que aí o primeiro filho é posicionado por último, e coluna invertida também. O primeiro filho é o último lá embaixo. Tem a Justify Content, que define o que fazer, na verdade, como alinhar os filhos ao longo do eixo flex, que a gente vai entender direitinho mais para frente. A gente também pode entender isso como distribuir o espaço que sobrou. E tem também o Align Items, que aí faz a mesma coisa que o Justify Content, porém no contra-eixo. Vamos entender esse tanto de conceitos aí. Primeiramente, um exemplo muito simples, tá? Olha que legal. Aqui eu tenho uma UL com 5 LIs, 5 filhos. E aí eu fui lá e coloquei uma classe horizontal nessa UL. Eu poderia fazer uma lista horizontal utilizando display inline, inline block, tá? Eu poderia fazer utilizando inline block. Só que tem umas questões do inline block bem chatinhas e inesperadas. E o flex cai como uma luva para a gente poder fazer coisas na horizontal. Então olha que legal. Eu falei que a UL, que é o pai desses 5 LIs, agora ele está usando Flexbox. Como que eu falei isso? Display Flex. Essas duas propriedades aqui, elas estão simplesmente tirando as bolotinhas e tirando um padding left que toda UL tem por padrão. Toda UL tem um espaçamento aqui. E além disso, o que eu fiz aqui, ó? Na verdade, essa propriedade aqui, ela está até desnecessária aqui. Essa outra regra aqui, o que ela está fazendo? Ela está estilizando as LIs, que são filhas diretas das ULs que, porventura, tenham a classe horizontal. E aí, eu utilizei uma nova propriedade que foi introduzida junto com esse arcabouço do Flexbox, que se chama Flex, que define, eu falei assim, ó, Flex com valor 1 para cada um dos LIs. O que isso aqui faz? Isso aqui permite cada um dos filhos, né, que eu estou estilizando os filhos, cada um deles crescer ou mesmo diminuir com peso 1. Então, se todo mundo tem peso 1, o peso é igual. Qual que é o resultado disso? A largura deles ficou a mesma. É como se eu tivesse colocado largura 20% aqui. Como se eu tivesse feito isso. Tá? Mas com o Flexbox eu consigo fazer isso de forma mais fácil. Sem, por exemplo, ter que me preocupar com né, esse margin right de 4 pixels que eu coloquei aqui. A gente vai ver, tipo assim, tudo sobre Flexbox numa outra aula, tá? E super detalhes sobre o irmão mais novo do Flex, que é o Grid também, tá? Mas de toda forma, saibam que um recurso extremamente importante, interessante e ótimo para a gente utilizar. Só que tem um monte de propriedade. Eu mesmo, o tempo inteiro que eu estou usando Flexbox, eu estou fazendo pesquisa no Google e tal, porque eu esqueço as propriedades, mas é sempre bom a gente saber e a gente vai ver com mais calma também. E em 2017 foi proposto o Grid. Sim. Só queria falar, tem um jogo que eu frago, o Flexbox Zombie, já ouviu falar? Achei que você falava do Frog. Zombie eu não conheço, não. Então, o do Frog ele é mais basicão. Esse do Zombie é de uma produtora que, tipo assim, faz uns jogos. Ele tem pro Grid também. Só que o do Grid é pago, é $200, é super caro. O do Zombie foi o primeiro que eles fizeram e eles deixaram de graça. Aí, pra quem quiser, manda Ó, link aqui. demorou. Posta aí, que eu quero ver também. A gente vai ver o Frog nessa outra aula, mas esse zombie aí, tô curioso agora para ver. Aí o grid, gente, então 2017, assim como o Flexbox, a gente tem o grid, o valor, né? Grid, o valor inline grid. E a ideia é a seguinte: o Flexbox, ele é uma ferramenta de uma dimensão. Como assim? O elemento flex, ele vai dispor os seus filhos, né? Ou na horizontal ou na vertical.
Tudo bem, pode ser que você pôs na horizontal, mas não cabe. E aí tem um jeito que você fala, beleza, pode quebrar a linha e continuar. E aí ele vai ter, né, entre aspas, linhas e colunas. Mas ainda assim, ele é algo em uma dimensão, tá? O Flexbox. Para você, e isso não atendia a todas as demandas. Ainda rolava uma gambiarrazinha aqui e ali, mesmo tendo o Flexbox. O pessoal foi lá e criou o Grid, que é uma ferramenta de fazer layout de 2 dimensões, em que você define explicitamente quantas linhas e colunas você quer. E assim como o Flexbox, né, introduziu esses, né, 2 valores, o Grid introduziu 2 valores e mais um conjunto de propriedades também, tá? Né, exemplos dessas propriedades. Grid Template Rows, Grid Template Columns. Determina a quantidade e tamanho de linhas e colunas né, que esse elemento, que esse grid vai ter. Um exemplo de valor aqui, ó. Se eu falar assim, ó, grid template columns com valor alto, espaço uma fração, um FR, espaço alto. Então, eu estou falando que ele vai ter 3 colunas e eu especifico qual que vai ser o tamanho dessas colunas. Eu poderia ter colocado aqui, sei lá, 300 pixels, 200 pixels e 800 pixels. Eu poderia ter feito isso, tá? Mas eu especifiquei diferente, né? De maneira melhor, tá? Que vai se adaptar melhor a diferentes tamanhos de tela. Mas eu não vou explicar isso hoje, não. Vou deixar isso mais para frente. Aqui o exemplo, ó, 200 pixels, 10% e uma fração. Uma fração e 3 frações. Aqui tem 2 colunas apenas, né? A primeira ocupando 1/4 do espaço e a segunda os outros 3/4. Também tem grid row, grid column. Mas nós vamos ver isso aí com mais calma, tá? Só um exemplão aqui, ó. Olha que legal. Isso aqui é um layout que tem um cabeçalho, tem um rodapé, ele tem uma barra lateral, talvez um menu, e aqui ele tem um miolo da página, né, com o conteúdo principal. E aqui eu estou até utilizando conteúdo da aula de quarta-feira, que são tags semânticas, tá? Mas entenda cada um desses negócios aqui como se fosse uma div, né? Nada mais é do que uma div, só que com semântica. E aí eu posso chegar nessa, entre aspas, div aqui e falar que ela é uma grid. Então, essa div com id main, sei lá, é uma grid. E essa grid, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Qual que é o tamanho das linhas? A primeira linha tem 200 pixels, a segunda vai ter uma fração do restante, e a terceira vai ter tamanho automático, ou seja, apenas uma altura necessária para os seus filhos. Se não precisar de nada, se ela não tiver filho nenhum, isso aqui vai resultar em 0. Se ela tiver uma imagem de 75 pixels e mais nada, esse automático vai ser 75 pixels. E as colunas? A primeira tem 300 pixels e a segunda tem uma fração do espaço restante, que vai ser todo o espaço restante que tiver. Beleza, então eu configurei o elemento que é o main, tá? Mas eu também tenho que configurar, tipo assim, beleza, aonde que vai esse elemento aqui? Ele vai fazer parte de qual célula dessa grid? Aí eu faço isso aqui, ó, é o CSS para os filhos desse elemento grid. Então aqui eu estou falando, olha, esse header aqui, ó, ele está nessa coluna que começa aqui de 1 e vai até a 3. Esse nav, que é isso aqui, ó, ele está na coluna de 1 até 2, então daqui até aqui, e na linha de 2 até a 3, tá? Mas, de novo, gente, a gente vai ver isso aí com calma numa aula mais para frente. Último tópico sobre posicionamento. Na verdade, tudo isso que a gente está vendo, né, inline block, que é aquele fluxo padrão, depois alterações que a gente pode fazer com float, com clear. Aí agora, né, a gente viu esses outros valores para propriedade de display, flexbox, o grid. Isso tudo a gente utiliza para poder fazer o layout da página. Tá? A gente tem muitas ferramentas aí, sempre tem uma ferramenta mais adequada para cada coisa. E essa habilidade de saber qual que é a mais adequada para cada situação é uma habilidade difícil que vem com o tempo mesmo. Agora, se nenhuma dessas
ferramentas que a gente viu atende a sua demanda, e existem casos que não vão atender, a gente tem essa última ferramenta de layout aqui, que é a propriedade position. Que é tipo assim, sei lá, por algum motivo você precisa definir o valor x e y que um elemento vai aparecer. Nessas ferramentas ali, não. Elas são ferramentas de muito mais alto nível. Tá? Esse position aqui, eu diria que ele é de baixo nível. E a gente só deve utilizar se a gente, de fato, precisa do position. Tá? Então, vamos lá. Essa propriedade position, ela tem esses 4 valores aqui, mais esse stick aqui também. Tá? E tem uma outra propriedade acessória, que é os index. Essa propriedade position não é nova, não. Tá aí desde sempre, talvez? Acho que sim. Mas eu gosto de mostrar ela por último com essa ressalva. Tipo assim, ó, é para você usar aquilo lá, tá? Especialmente flex e grid. Tá? Float só naqueles casos que a gente já discutiu. Mas, precisando, a gente tem essa ferramenta aqui também. Vamos relembrar aí o fluxo padrão, aquele tradicionalzão que a gente viu primeiro. Os elementos block são dispostos de cima para baixo, os elementos inline da esquerda para a direita. Os inline só têm o espaço necessário para o seu conteúdo, não mais e não menos. A gente consegue alterar, né, de leve esse fluxo padrão, colocando coisas para flutuar, né? Ou então utilizando, né, flexbox, utilizando grid e tal. Mas mesmo tendo tudo isso que a gente viu, eu não conseguiria, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Que é o caso que eu tenho uma imagem e em cima dessa imagem, competindo pela mesma posição x e y que a imagem, eu tenho um texto. Eu tenho um negocinho aqui também, ó, mundo, sei lá, dessa é a categoria dessa notícia. Tá? Um H2 em cima da imagem, um texto em cima da imagem. Eu não consigo fazer isso com nenhuma dessas outras ferramentas. Então vamos ver aí propriedade position. A ideia é que existe o fluxo padrão, que é o fluxo que a gente viu, mas a gente pode falar para o navegador para que, olha, para esse elemento aqui, eu quero que ele utilize, que ele siga um outro fluxo, um fluxo alternativo, digamos assim. Ah, e esqueci de falar, esse nome position é horrível, tá? Esse nome é horrível. Seria legal se fosse positioning, porque o que essa propriedade define não é a posição, mas sim, sei lá, o algoritmo de posicionamento. Tá? Por isso, positioning seria muito melhor. Então, vamos ver, ó, o valor, né, de posicionamento padrão é estático. Então, isso aqui, se você coloca position static, não muda nada para ninguém. Mas existe o relative, o absolute, o fixed e o sticky. Vamos começar pelo static. Como eu falei, né, a ideia de que um elemento ele tem posicionamento estático é a de que quem vai achar a exata posição x e y dele é o próprio navegador, seguindo aquelas regras do fluxo padrão que a gente já viu, e do flexbox, e do grid, etc. Então, se eu tenho aqui, né, essa div, e eu vou lá e coloco um position static nela, o que acontece? Nada. Muito bem. Então vamos para a próxima, posicionamento relativo. O posicionamento relativo, então se algo é relativo a alguém ou a alguma coisa. Tá? O que seria o posicionamento relativo? É o seguinte, vamos olhar o exemplo primeiro. Eu tenho 3 divs, e essas 3 divs são elementos block, normal, não mudei isso não. Se elas são divs, e aí cada uma delas tem esses textinhos aqui, ó, elas são dispostas como os elementos blocos são dispostos, de cima para baixo, normal. Mas e se, sei lá, se eu quiser, tipo assim, dar um leve deslocamento em uma dessas divs, dê um deslocamento nessa segunda div aqui, ó, ela foi deslocada alguns pixels para cima e alguns pixels para a direita. E aí ela veio parar nessa posição. Mas reparem, chama relativo. Tá? Como que eu defino a posição onde ela vai aparecer? Eu defino falando qual que é o deslocamento
em alguma ou algumas dessas direções aqui, ou desses sentidos. Então, olha só, esse elemento, né, essa div verdinha, ela foi deslocada em relação, né, deslocada uma certa quantidade em relação à posição onde ela estaria se ela fosse static. Então, ela foi deslocada uma certa quantidade em relação a onde ela estaria se ela fosse static. Então, como que eu defino essa quantidade, né, e o sentido do deslocamento? Por meio dessas 4 propriedades aqui, ó. O deslocamento, né, em relação ao canto de cima, em relação ao canto da direita, ao canto de baixo e ao canto da esquerda. Então, olha só. A regra que está aplicando a essa verdinha é essa aqui, ó. Então, essa div ela tem um posicionamento relativo e, em relação ao canto esquerdo, ela tem um deslocamento de 30 pixels. Em relação ao canto de cima, né, aqui em cima, ela tem um deslocamento de menos 10. Então, ela avançou 10 pixels em cima desse elemento aqui. Porque se fosse 10 positivo, né, ela ia para baixo. E outra coisa interessante, ó, essa primeira div aqui, ó, eu pus o position relative nela. Mas eu não pus mais nada. Eu não coloquei valor nem de top, nem de right, nem de bottom, nem de left. Só relative. Ela saiu do lugar? Não. Tá perfeitinha lá. Tá? Ela é relative, mas como não houve nenhum deslocamento, ela continua no lugar como se ela fosse static. Outro detalhe bem interessante, ó, reparem, a terceira div, que está depois da que foi deslocada, ela ficou lá paradinha. Por quê? O espaço que essa div aqui, ó, que foi deslocada, o espaço que ela ocupa, por mais que ela passou a ser desenhada em outro lugar, o espaço que ela ocupa não altera. Ela não foi removida do fluxo. Tá? O espaço que ela ocupava antes é o mesmo espaço que ela ocupa agora. Contudo, na hora de desenhá-la, ela foi desenhada deslocada. Tá? E esse é o position relative. Detalhes aí, tá, do position relative. Então, ó, o elemento continua no fluxo normal, a menos que ele tenha as propriedades, né, definidas, né, top, right, bottom e left. Que mais? Mais recente, então a gente tem essas 4 propriedades, tá? Só que mais recentemente, isso é bem recente, esse pedacinho, o pessoal criou essa propriedade que chama inset, que você define, né, 1, 2, 3 ou 4 valores, igual para margem, igual para padding. Tá? E aí é a mesma ordem do reloginho, né? Sempre cima, direita, baixo, esquerda. Muito bem. Quando que eu usaria um position relative? Ah, sei lá. Nesse caso aqui, ó, nesse layout dessa página, o pessoal queria criar um charmezinho aqui, ó, por exemplo. Uma das formas de fazer isso é pegar essa div aqui, ó, dar uma deslocadinha nela para cima, colocar uma cor nela um pouco mais clara do que aqui, só para ela ficar destacada, colocar uma sombra também à esquerda e à direita para dar um charme mesmo, tá? Então, como que a gente poderia levantar ela? Position relative e um top de menos 20 pixels, por exemplo. Que mais? Tá? Outra coisa que eu poderia fazer, ó. Aqui eu tenho a imagem da estrelinha. Essa estrelinha só tem position relative. Mas a gente viu lá no CSS que tem a pseudoclasse .active. E aí, que essa pseudoclasse, né, quem coloca uma pseudoclasse não é nós programadores, mas sim o navegador, quando o elemento está num certo estado. A .active é o estado de a pessoa está clicando no elemento neste momento. Então, enquanto eu não larguei o botão do mouse, né, ela está com active. E aí, nesse momento, eu dou um deslocamentozinho, né, de 3 pixels, por exemplo, para dar uma sensação de que essa imagem ela é clicável, por exemplo. E também tem um outro caso que a gente usa o position relative, e esse caso é muito importante. Tá? Eu vou ler isso aqui, não vai fazer sentido nenhum. Depois a gente lê de novo
e vai fazer sentido. Então vamos lá. Outra razão para a gente colocar position relative no elemento é para eu poder falar que esse elemento vai servir de plano de referência ou de sistema de coordenada, para quem é da área de CG, para os filhos que estiverem com position absolute. Beleza. Espero que não tenham entendido nada. Se entenderam, está errado. Vamos falar do posicionamento absoluto. Depois a gente vai entender aquilo ali. Quando a gente fala que o elemento está posicionado, né, tem um posicionamento absoluto, aí sim a gente vai poder utilizar essas 4 propriedades para definir a exata x e y desse elemento. Eu vou definir o x e y do elemento, mas qual que vai ser o meu sistema de coordenadas? Onde está o meu 0, 0? Aí entra a parte que a gente não entendeu do slide anterior e talvez não entenda ainda e está tudo bem. O elemento vai considerar como o seu 0, 0, o seu sistema de coordenadas, o seu plano de referência, o elemento que é o ancestral mais próximo que esteja posicionado de forma não estática. Ou seja, que tem um position relative, absolute ou fixed. E se não houver um ancestral, ele vai ser posicionado em relação ao elemento HTML, que é a raiz dos elementos HTML da minha página. De novo, isso vai fazer sentido, prometo. Um elemento que tem posicionamento absoluto, ele não ocupa espaço na página. Ele é removido do fluxo. Tá? Diferente do position relative. Exemplo. Olha só. Eu tenho uma div externa aqui. Dentro dessa div eu tenho um texto e eu tenho outra div. Então, essa div verde, ela está dentro da div roxa. Então, a div verde e a div roxa. E aí, é o seguinte, ó. Essa div verde, eu falei que ela tem posicionamento absoluto, eu falei que ela tem uma largura de 50%, uma altura de, um valor de right, né? Um deslocamento, na verdade aqui no caso é uma posição, né? Do canto esquerdo de 30 pixels, e um valor de bottom, que é baixo, de 10 pixels. Então foi a distância aqui, né, dessa linha até esse cara aqui. E tem esse, né, se eu tirar esse position absolute e manter isso aqui, na verdade eu tirei a classe, né? Então eu tenho isso na minha situação normal, uma div dentro da outra. Mas como eu coloquei, né, isso aqui, ela ficou desse jeito. Para que eu vou utilizar, né, um position absolute? Tem um site aqui, parece que chama Steam, não sei se vocês conhecem. Que você clica aqui no Customize e aí aparece o que a gente chama de um menu drop-down. Esse menu drop-down, a gente não tem um elemento HTML para isso. Isso aqui é, sei lá, pode ser construído como uma div que tem uma UL com vários LIs, aí dentro do LI tem um input e outras coisas e tal. São outros elementos HTML. Só que o interessante aqui é o seguinte, esse drop-down, essa paradinha que apareceu, ela não está competindo o espaço com quem já estava lá. E a gente consegue fazer isso, né, que uma coisa fique em cima da outra, graças ao position absolute. Né? Outro caso aqui, né, que a gente viu, queria colocar um H2 ou então um texto em cima, né, de uma outra coisa, tá? Colocar um elemento em cima do outro. Ou então tem casos, igual lá na abelhinha, que você, via JavaScript, você vai fazer um código que, de tempos em tempos, vai ficar definindo a posição exata de um elemento, que no caso era uma imagem da abelhinha. Então, para você definir a posição exata, né, você vai, por exemplo, colocar um position absolute na abelhinha e via JavaScript ficar definindo o valor de left e top, por exemplo, para definir, né, o top vai ser o seu y e o left vai ser o seu x. E aí chegou a hora da gente entender aquele uso, né, importantíssimo do position relative e a descrição certinha do position absolute. Olha só que legal. O elemento posicionado de forma absoluta não tem espaço reservado para ele, né? E ele fica exatamente na posição que a gente especificar.
usando top, right, bottom e left. Mas se eu defino tipo 0, 0, tipo assim, o top 0, left 0. Onde que está o 0, 0? Qual que é o meu sistema de coordenadas desse elemento? Tá? Vai ser o elemento que é ancestral desse que tem o position absolute, mais próximo que esteja posicionado de forma não static. E aí, olha esse exemplo que legal. Como é que está a minha marcação aqui, ó, meu HTML? Eu tenho uma, né, entenda esse main como sendo simplesmente uma div, tá? E dentro dessa div main, eu vou ter aqui essas caixinhas aqui, ó, tá? Essas 3 caixinhas. Então, a div com ID primeira, segunda e terceira. Essa div aqui, ó, a primeira, ela tá no 0, 0, ó. O left dela é 0 e o top é 0. Só que em vez de ficar aqui no início da página, que seria aqui, ó, ela acabou ficando aqui. Engraçado, né? Ela achou que o 0, 0 dela era aqui. Por que que ela achou isso? Porque existe uma regra no CSS desse exemplo falando que essa div main aqui, ela possui position relative. Ela possui position relative não é para ela sofrer um deslocamento nem nada não, tá? É só para que ela sirva como plano de referência para os elementos posicionados de forma absoluta dentro dela. Inclusive, se eu tirar a position relative dessa cara aqui, ó, vou tirar, né? Ou seja, vou passar para static. Agora, o 0, 0 está sendo o 0, 0 da página. Por quê? Quem é o ancestral mais próximo desse cara que está com absolute? Posicionado de forma não estática. Não existe. Por quê? O ancestral é o main é o ancestral mais próximo. Ele está com position estática agora. Depois do main vai ter o body. E o body tem um position static. Depois tem o HTML, que é a raiz. Aí beleza. Então, o elemento HTML acabou sendo, né, o ancestral. Tipo assim, acabou tendo que ser ele, tá? O plano de referência para esses caras que estavam com position absolute. Né? E se a gente olhar para os outros elementos aqui também, ó, olha só, esse cara aqui, ó. Nele eu coloquei um left de menos 25, ou seja, né, o left de 0 ele estaria encostado aqui. Menos 25 ele saiu 25 pixels para fora, à esquerda. E um bottom de 5 pixels. Esse cara aqui, ó, um top de 50 pixels e um right de 10 pixels. Se eu tirar, né, o relative do pai deles, aí eles vão estar em relação à página. É isso. E aí, gente, por fim, aqui era para ser 4, a gente tem um posicionamento fixo, que é muito parecido com o absolute. Muito parecido. A diferença é a seguinte: quem está com o posicionamento fixo, mesmo que você role a barra de rolagem, ele continua lá paradinho. Porque esse elemento com posicionamento fixo, ele não está desenhado dentro da página. Ele está posicionado na janela. Então a posição dele, que você define via top, right, bottom e left, é em relação à janela e não à página. Tá? Então olha só, position fixed, right de 0, ou seja, está encostado na janela, e o bottom de 10 pixels, então 10 de distância aqui. Utilidades, sim. Sobre esses absolutes e o fixo, tem, tipo, se tiver os dois elementos derem um ficar em cima do outro, tem uma regra de prevalência, prioridade assim, ou é só o mais recente que fica em cima e é só isso? Tem, boa pergunta isso aí, tá? Essa regra é o z-index, que a gente tem uma propriedade que se define como se fosse a posição z do elemento, mas só para fins de definir a ordem mesmo. Entendi. Ó, e aí o position fixed, né? Quando que eu poderia usar? Ah, sei lá, você tem uma aplicação de e-mails e aí você pode ir rolando, mas o botão de ação principal fica lá paradinho, né? Que é tipo assim, compor um novo e-mail, sei lá, tá? Então position fixed nesse cara. Outro caso extremamente comum, importante,
é quando a gente fala que a gente tem uma caixa de diálogo modal. O que é um modal? Sei lá, tem alguns sites que você clica para logar, ele vai te dar um aviso. E aí ele esmaece o conteúdo da página e aparece essa janelinha, mas não é uma janela do navegador, é uma janelinha, entre aspas, dentro da própria página. E o fato de que você precisa interagir com ela antes de interagir com a página, nem que seja fechar ou clicar fora, tá? É o que a gente chama de modal. Não sei qual que é a origem da palavra, não. E como é que você faz uma janela modal, gente? JavaScript mínimo, tá? Muito, nada de JavaScript. E o segredo está no CSS. Essa caixa modal, normalmente, tá? Ela está centralizada na página e se você rola, ela continua lá paradinha, ou seja, position fixed. E ela nada mais é do que, por exemplo, uma div com elementos, imagem, botão, texto, outro botão, link e tal. Então é uma div que no início ela está oculta na página, mas quando você clica em alguma coisa que vai abrir ela, beleza, agora ela não está visível mais. Perdão, agora ela não está invisível mais, ela está visível. E aí você interage com ela. Tá? Então isso é uma janelinha modal. E é um caso da gente utilizar fixed se você quiser que ela fique paradinha quando a gente rola a página. E aí só para a gente sumarizar um exemplão com todos, ó, a gente tem aqui 3 bolotinhas, 3 divs, sei lá, e o valor padrão de position delas é static. Mesmo sendo static, eu fui lá e coloquei um top de menos 20 para essa 2 aqui e um left de 30. Só que como está static aqui, né, o navegador ignora essas propriedades. Se eu colocar relative, aí ela deslocou menos 25 pixels, né, em relação a onde ela estaria acima, ou seja, foi para cima, e 30 pixels de distância aqui de deslocamento a partir daqui. Então, 30 pixels para cá. Esse é o relative. Lembrando, a 3 continua lá. O espaço que a 2 ocupa continua sendo esse, mas ela foi desenhada aqui. Se eu falar que a 2 tem a position absolute, ela é removida do fluxo. Fixed, ela é removida do fluxo também. Tá? Só que absolute, ela foi desenhada em relação, né, a posição foi dada no sistema de coordenadas desse ancestral mais próximo que tinha position relative aqui. Ó. Tá falando isso aqui. Mas, se for fixed, aí já, tipo, não quer nem saber de ancestral mais próximo, não, porque é em relação à janela, tá? Então, ela tá aqui. Muito bem. Tabela comparativa, mas acho que já ficou bem claro. E aí, a pergunta que vocês fizeram sobre como que eu faço para, se eu tiver uma coisa na frente da outra, né? Para eu garantir que uma coisa está na frente da outra. Tem essa propriedade que chama Z-index, e aí você pode colocar, né? 1, 2, 3, 100, 1000, 10.000, sei lá, quanto você quiser. Não precisa ser em sequência, não, tá? Só que isso aqui só vai ser útil para elementos com position absolute ou fixed. Se você coloca Z-index num elemento static ou relative mesmo, é ignorado, tá? É só para esses caras aqui. E é isso, gente. Dúvidas? Muita matéria, hein? Então tá, eu vou encerrar. Muita coisa. Eu vou encerrar a gravação e vou dar start nos slides da semana que vem. Então, para quem fica, né, segura minha mão. Para quem vai, obrigado pela participação e não deixem de assistir às aulas, os vídeos, ou pelo menos, já sou craque de web e tal, pelo menos veja os slides, tá, gente, antes de fazer atividade prática. Então é isso aí, deixa eu parar a gravação.